Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou desligar aqui, isso, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a essa segunda-feira, dia 20, né? Dia 20 de janeiro de 2025. Bom dia, bom dia. Bora para o nosso devocional? Nosso devocional hoje fala sobre virar a chave, né? Vire a chave. E ele utiliza aqui um, um pedacinho da Bíblia sobre a vida de Cristo, né, a vida de Jesus aqui na Terra, que é sobre o período onde você está passando por algumas tentações e tribulações. E eu acho bem interessante essa passagem, porque quando a gente olha além daquilo que está escrito, a gente consegue entender algumas coisas que estão. Bom dia, bem-vinda. A gente consegue olhar algumas coisas que não são diferentes dos nossos desafios, ok? E a gente precisa entender isto daqui mais profundamente para que não fique num sentido de, eu não sou cristã, então eu não tenho por que estar vivendo isso. Eu não acredito em Deus, não acredito no Cristo e não preciso viver. Eu não preciso ouvir estes ensinamentos. Bom dia, bem-vindo. Porém, o que que a gente precisa entender? Que não é sobre um único arquétipo estes ensinamentos, é sobre comportamento humano. A Bíblia ela fala de capa a capa sobre comportamento humano. E qual a melhor maneira da gente aprender o que melhorar, o que não melhorar, ter similaridade? Afinal, nós aprendemos por repetição, não pelo que é falado. Então, quando a gente encontra outras pessoas semelhantes, né, que já passaram por este tipo de tribulação, por este tipo de problema, pô, e aí a gente vê o tipo de situação, o tipo de comportamento que eles tiveram, dependendo, você vai julgá-los, mas até mesmo o julgamento vai fazer você refletir o quanto você é parecido ou não com essas pessoas. E isto vai gerando novos caminhos neurais. Né? Dito isto, a gente pode pegar o grande exemplo, né? Dizem, e eu acredito, que Jesus foi um homem sem pecado. E aqui eu quero virar e deixar bem claro, não é o pecado da carne, aquilo que a gente conhece de maldade. Não, ele viveu a verdade dele. Simples assim. Ele era verdadeiro com ele, antes de ser com todo mundo. Ele é considerado a própria verdade. E por qual razão que ele é considerado a própria verdade? Porque ele não reprimia nada. Se a gente for olhar somente o aspecto de Jesus, ele vivia os seus sentimentos, ele vivia as suas emoções, porém não era controlado por elas. Ele tinha todo o motivo do mundo para odiar os líderes de Israel, os líderes políticos. Afinal, para ele poder viver, muita gente teve que morrer, criança foi morta. Ele, bebezinho, foi levado para o Egito. No Egito, lá dentro da comunidade, ele não era bem quisto. Teve que sair fugido de lá, voltar, não pôde voltar para a casa dele, teve que voltar para uma outra cidade. Ou seja, se a gente olhar o aspecto psicológico do, vamos lá, da infância, da primeira infância de Jesus, meu, ele passou abuso por abuso. E não, né, quando a gente pensa em abuso, a gente pensa apenas no cunho sexual, mas é o abuso físico, o abuso emocional, o abuso de segurança. A constância que estava ali a todo momento, do tipo, será que vão vir atrás da gente? Não vão vir atrás da gente? Ou seja, toda aquela tensão que estava gerando ali. Mas ele tem a centelha divina? Tu também, eu também. A diferença, eu acho que ele tem uma porçãozinha um pouquinho maior. Mas dentro de tudo isso, e aí sim entra
o comportamento dos pais, isso auxiliou bastante, é que sempre lembraram a ele sobre a natureza divina dele. Então, quando a gente começa a olhar aqui, um dos principais pontos para a gente começar a virar a chave é lembrar sobre a nossa natureza divina. Quem somos nós? Se eu hoje pegar e perguntar para você quem é você, você vai se apresentar pela tua profissão, pelos cursos, ou você vai se apresentar pelos teus valores? Entendem? Pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você sabe que realmente as pessoas te conhecem. Nós não fomos ensinados a nos apresentarmos pelo que nós acreditamos que nós valemos, sobre as nossas capacidades, porque isso é tido como arrogância. E aqui a gente vai falar sobre isso, da maneira como deturparam as palavras, né, os ensinamentos de Cristo. Que para você ser humilde, a humildade está ligada a você ser paupérrimo, a você ser miserável. Mas sempre existiu, né, dentro desse ensinamento, a grande dicotomia. Que aquele que te ensina é extremamente próspero, mas te ensina o quê? A você ser paupérrimo. Olha que diferença. Já aqui, e isso daí se deve ao quê? A uma grande deturpação. Você, no momento que você quer começar a seguir os ensinamentos que têm promessas, que trazem aqui esses comportamentos, de se você fizer isso, vai dar ruim, se você fizer isso, vai dar bom, que são os exemplos, a gente começa a entender que algumas palavras, da maneira que foram ensinadas, trazem apenas sofrimento e não trazem aquilo que Deus e Cristo pregaram. Que é a abundância, que é a prosperidade, que é você ter esperança, que é você viver a tua espontaneidade, que é você sim ser ponderado. Então vamos lá, eu quero trazer aqui Mateus, capítulo 4, versículos de 3 a 4, aqui nesse capítulo de Mateus, ele está falando sobre a tentação de Cristo. 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Quem sabe um dia a gente fala sobre esse número? Mas, já adiantando, são necessários mínimo 40 dias de constância para que algo realmente aconteça. Ok? Não é 21. 21 é para você começar a ver mudanças de comportamento. 40 dias de constância, você começa a ver o que realmente Deus é capaz de fazer na tua vida. Conta para ninguém. Bora lá. E lá ele se encontra com Lulu. Quem é a Lulu? Lúcia. Didi. E é Didi? Diabo. O inimigo. E aqui eu quero trazer numa profundeza, né? Talvez você não conheça a cara do inimigo, do Lulu, né? Mas você conhece a cara do teu ego. Existem aqui alguns teólogos que eles falam que, na verdade, o grande conflito aqui foi porque Jesus também tinha uma porção humana, foi trabalhar o ego dele. Então, mudanças de ego, mudanças de comportamento também podem ocorrer durante esses 40 dias, ok? Vamos lá. E aqui ele traz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda que estas pedras, ele já estava aí alguns dias de jejum, manda com que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, gente, tem um negocinho, principalmente você que tem um ganho direto chamado vingança e força, né? Seus ganhos secundários. Eu preciso fazer as coisas com muita força, eu preciso fazer as coisas com muita. Sempre é com base na superação, sempre é na base
Eu vou provar alguma coisa para você. Vou provar, vou me vingar, né? É nesse sentido, eu vou mostrar para você o quanto você não fez. Aqui também entra o sentido da culpa, né? Eu não sou merecedora disso. Então, tem alguns ganhos secundários, alguns movimentos que nós começamos a ter na nossa vida que entram muito bem aqui. Sabe o que Jesus está falando na cara do teu ego, na cara de Lulu? Eu não preciso provar nada para ninguém. Absolutamente. Eu não preciso provar nada para ninguém. Muitas pessoas me perguntam como que eu saio dessa roda de samsara, né? Dessa repetição, dessas coisas estarem sempre acontecendo. De eu sempre estar entrando no módulo de força, no módulo de vou fazer as coisas mais pesadas. Para de buscar aprovação. Para de buscar tentar provar alguma coisa para alguém. Para com isso. No momento que você para de estar buscando esse reconhecimento, você começa a olhar para o óbvio que você ignora, que é o quê? Os teus dons e os teus talentos. Porque aí você começa a parar para pensar e olha e vê o que é mais fácil para ti, o que é mais prático, o que é mais dócil, o que é mais fluido. E aí com isso você para com a comparação. Você para com a comparação. E começa a viver o quê? O caminho, o teu caminho. Você começa a viver o quê? Em harmonia. Você começa a viver o quê? Em fluidez. E aí você começa a se parecer com o quê? Com a natureza. E quem criou a natureza? Deus. Perceberam como a gente começa a, a olhar realmente para o nosso ego e a gente começa a caminhar em direção de como Deus quer que nós vivamos? Vamos lá, se a gente parar para pensar, né, assim, porque parece, né, algo tão simples, mas ele é tão profundo. No momento que Jesus escolhe e fala para Lúcifer, nem só de pão vai viver um homem, cara. Não vai. E aí é aonde entra. Eu não preciso provar nada para ti. Aqui tem uma escritura mais à frente, no versículo 6. E aí, pois que ele ainda usou a palavra, ó, Lulu, usou a palavra, que está lá no Velho Testamento, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. E aqui ele está dizendo, se você é realmente filho de Deus, te joga daqui, porque os anjos vão te pegar. E aí Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. É o famoso, não preciso provar nada para ninguém, carai. E outra, tu não vai ficar pedindo sinais miraculosos, o grande sinal, o arco-íris apareceu, pode pirim-pim-pim, ter sinos, fadas e gnomos rodando no momento que você escolher. Vamos lá, relacionamento, esperar pelos sininhos e o meu pezinho levantar no momento que ele me dá um beijo. Não, não peça por esse tipo de sinal. Ouça o que você está tendo aqui e banque isso. E banque isso. Aqui eu fiz algumas anotações. Se você deseja viver, vamos lá, ó. O que é então viver de acordo para poder virar a chave, para poder viver de acordo com os ensinamentos de Deus e eu ter aqui a abundância, está conectada com a fonte, está conectada com a prosperidade, não é estar conectada com o dinheiro, ok? Não é estar conectada com o dinheiro é um meio, ele não é o fim, tá? A gente precisa entender algumas coisas. Porque da mesma maneira que a gente não vive somente. Vamos lá, de novo? Tu pode fazer.
15 mil, 20 mil, e você ainda vai continuar preocupado e preocupada. Porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Porque toda vez que você vê esse número diminuindo, ele vai te trazendo ansiedade. O dinheiro é algo que acaba. A prosperidade, a abundância, a esperança, né, a fé, a alegria, a felicidade é algo que não acaba. E é algo, quando você se conecta com isso, você tem criatividade, ou seja, você cria alguma ação direcionada a teu propósito. Vamos lá, por isso que eu vivo dizendo para vocês, os teus sonhos, os teus desejos, o propósito não deve ser ter uma casa. Não deve ser. Ter a casa XPTO deve ser aquilo que você quer experienciar dentro daquela casa. Como que você vai se sentir quando você entrar dentro daquela casa? Ou como você vai se sentir no teu 20º, 50º milhão de café da manhã dentro daquela casa? Não no primeiro café da manhã, porque no primeiro café da manhã é fácil. Mas lá, quando se passarem já 1, 2 anos você dentro daquela casa, como que você vai se sentir no teu café da manhã? Aqui você começa a ver se teu sonho está naquilo que você quer experienciar ou naquilo que você quer ter. O ter se corrói, o ter se corrói. E é nesse sentido, não só de pão vai viver o homem, porque o pão acaba. O pão acaba. Mas daquilo que profere, que sai, o que procede da boca de Deus. O que que procede da boca de Deus? A constância, a abundância, a prosperidade. É saber que você tem um alento, uma esperança em momentos de tribulação. E aqui eu fiz essa anotação, a gente, né, é viver de acordo com as leis de Cristo, com as leis que Jesus ensinou aqui. Existem vários mandamentos que foram colocados lá no Velho Testamento e ele resumiu, ele resumiu todos eles em dois. Ama teu Deus acima de todas as coisas. Ama teu Deus acima de todas as coisas. Né? E o que que é isso? O que que é amar a Deus acima de todas as coisas? É confiar, é estudar, é se alegrar, é viver. E viver como? Respeitando o teu ritmo. Qual é o teu ritmo hoje? Hard work papai? Então viva hard work papai, mas não se lamente. É um slow motion, né? Pegando o exemplo aqui de Jepsen. Viva o slow motion, mas não se lamente. Aqui eu gosto de usar muito o exemplo da natureza. A gente pode ter um pé frutífero, né? Vamos pegar aqui, né? Nosso pé de manga. Ano passado, ele quase não deu manga. Quase não deu. Frederico, e as pouquinhas que dava, Frederico subia na árvore e pegava, né? Nosso cachorro. Este ano, eles, a mangueira simplesmente decidiu dar um monte de manga. A gente já levou um balde, né? A gente já levou meio balde na época do Natal, levamos um balde desses de 60 litros cheinho ontem, lá para casa da madrinha do meu esposo. Temos a previsão de tirar mais um balde de 60 litros. Dá mais ou menos uma média de umas 30, 40 mangas. Se eu olhasse somente para a manga o ano passado, eu teria cortado o pé. Você só está tirando o nutriente da terra. Mas era o período dela. Este ano ela está extremamente frutífera. O que que eu quero dizer contigo? Então vai ter momentos, vai ter anos que você vai pegar e colocar o quê? Vai ter muito fruto. Porque é o resultado daquilo que você colheu. A bênção, papá. É que nem você ser caçador aqui. Vai ter momentos que a caça vai ser extremamente
gorda. E vai ter momentos que você vai voltar com um ratinho para casa. Isso não significa que foi fracasso. Isso significa que é o momento. Você não se define por isso. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a respeitar o nosso ritmo. Deus não cobra da gente coisas diferentes. Ele não vai te pedir uma coisa que você não está preparada, mas ele acredita demais na tua capacidade. E qual é a tua capacidade? Para isso você precisa se conhecer, para isso você tem que saber os valores que você quer viver. Entende? Por isso que você precisa do desejo. Entendem agora a ordem? Não é invertendo. Tudo tem uma maneira. E qual é a outra maneira de estar ali com base nas leis? Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu posso me amar? Primeiro, como que eu posso amar o próximo? Como que eu posso dar para o próximo algo que nem eu estou me dando? Respeito demais o bonitinho, a lindeza, o carinhosinho, o amado, o abençoado. Mas comigo eu sou uma carrasca e tanto. Não ressoa, não é coerente, não é correspondente. Entende? Então, quando a gente começa a olhar, né, a gente começa a ver o quanto que a gente está movido dentro do ego, quando a gente está ali realmente buscando as coisas externas e esquecendo que tudo tem que estar de acordo com o meu interno. Tem uma coisa aqui que fala, né, que, ó, aonde está aqui? Eu anotei, né? Aqui no versículo 7. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não coloque à prova a deidade que você devota. É o famoso. Eu vou apresentar o meu propósito, correto? Vou apresentar meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu quero isto, isto e isto, estou direcionado, eu quero isto, isto e isto, porque isto vai gerar isto, e tchururu, ok? Para saber que tu existe, que tu tem esse poder mesmo, eu quero que isso aconteça em uma semana. E eu não estou fazendo nada para me movimentar para isso. Isso é você estar provando, querer provar, entende? Ou seja, quando você pede que alguém prove alguma coisa para você, você está buscando por quê? Por reparação. E toda reparação faz com que você olhe para trás. A gente não pede provas para Deus, ou seja, a gente não testa Deus, a gente não vira e fala, olha, acabei de plantar meu pezinho de, de pimentão, no meu caso, plantei um pimentãozinho, só que eu já quero fazer uma pastinha do meu pimentão amanhã, tá? Vai lá. Jeb, para Deus, tudo é possível. Sim, é capaz de alguém vir me dar ou eu me cruzar com uma baita de uma promoção de pimentão amarelo hoje e eu, no lugar de estar pagando R$ 35 no quilo, pagar 12, 10, não sei. Aí eu vou ter a pasta amanhã, mas eu não vou ter a pasta do meu pimentão. Isso aqui é o como. Muitas vezes nós apresentamos aqui o propósito para Deus, mas deixamos bem específico. Olha, eu quero a casa na rua tal, número tal, que vai ter 200 milhões de quartos, com 300 milhões de empregados. Ou seja, a gente vai especificando cada vez mais o como, no lugar de confiarmos que nós vamos ter a casa que vai nos proporcionar a sensação que nós queremos. Tudo está ligado à sensação, senhoras e senhores. Quando eu acredito, quando eu sei que realmente isto é possível, eu não me pergunto mais o como. Eu vou saber aonde, naquilo que eu preciso fazer.
Eu paro de controlar as coisas. Entendem aqui como um simples versículo fala tanto sobre ganhos secundários? E aí vamos lá. Jeff, então tá bom. Como, né? Porque a nossa cabecinha pede o como, e aqui eu fiz uma colinha. Como que eu posso, aqui cada, como que eu posso depender realmente de Deus? Vamos lá? Primeiro, depender significa confiar plenamente que Deus vai realmente resolver as coisas pra gente, vai suprir as nossas necessidades, vai sustentar as nossas decisões em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá, ele não entende de marketing. Desculpa, se o marketing está do jeito que está hoje, é porque ele permitiu que pessoas tivessem esse tipo de criatividade. Relacionamentos incríveis, é porque ele permite que as pessoas vivam esses relacionamentos incríveis, porque são resultado das escolhas que elas fizeram, ok? Então vamos lá. Aqui, eu separei alguns, mas vou resumi-los. Gratidão constante. Consegue ter gratidão constante? Por tudo que Deus tem feito com você? Consegue agradecer logo que você acorda? Hoje a gente acordou com um calorão aqui em Atibaia. Consegue agradecer por esse calorão? Mesmo que seja da boca para fora, tu consegue agradecer. Consegue agradecer pelo perrengue financeiro que você está passando? E consegue entender que foi você mesmo que se colocou nesse perrengue? E gastou demais no fim de ano? Consegue agradecer por tudo aquilo que você já avançou nesses 20 primeiros dias de 2025? Ah, mas eu não avancei nada, Jeff. Olha, vamos fazendo, né? A engenharia reversa. O que você programou, você planejou, né? O que você pediu, você planejou? Você conseguiu fazer o planejamento? Você viu a estrutura que você precisa quebrar? Você se permitiu colocar-se em movimento? Ah, eu não sabo fazer. Você pediu ajuda? Você começou a se relacionar? Você entende? Primeiro passo é conhecer a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Qual é o meu real estado? Para isso eu preciso ser grata. Tô no perrengue financeiro, tô no perrengue financeiro. Por quê? Porque eu ajudei fulaninho, beltraninho, ciclaninho, porque eu não fiz a manutenção do carro e o carro quebrou. Então eu não quis me incomodar com esse tipo de problema. Confiar em Deus mesmo nas provações, né? Como assim? Como assim? Sim, que seja conforme a vontade dele, não conforme a minha. Porque muitas vezes nós estamos passando por algum tipo de provação, né? Eu falo que existem dois pontos. Existe a provação que está te tirando daquilo que não vai ser bom para você, mas você continua e insiste. E existe a provação no sentido de adquirir um novo comportamento. É adquirir um novo comportamento. Isso vai criar musculatura, isso vai começar a criar resistência. Outra coisa, paz interior. Tu consegue sentir paz? Ou tua cabeça está sempre. A paz, ela vem sabendo que Deus vai prover todas as coisas. Ontem eu recebi de uma das minhas alunas, até coloquei nos stories, enfim, é um inglês que ele passa pedindo auxílio para algumas pessoas, para testá-las, né? Para testá-las. E aí ele para ali do lado de um moço e ele simplesmente diz, cara, eu tô com fome. Ele tinha acabado de terminar a comida dele e ele falou, olha, eu não tenho aqui para dividir contigo a comida, mas eu tenho essas três tantas libras, vai lá, esse é todo o dinheiro que eu tenho para poder te alimentar nesse momento, mas dá para pegar um lanchinho. E eu quero falar assim, por que que você dá esse... É todo o dinheiro que você tem, por que que você está me dando? Porque eu fui ensinado. Olha, valores e princípios. De que eu não tenho que estar pensando no amanhã. Se eu tenho que ajudar uma pessoa hoje. Eu confio que as coisas vão se arrumar.
Ou seja, ele não se pergunta o como as coisas vão se arrumar. Ele sabe que as coisas vão se arrumar, porque ele se coloca em movimento, ok? E aí esse rapaz, ele acaba virando e falando, olha, eu trabalho numa startup financeira, tururu, tá? Eu estou fazendo estudo social aqui pelo fato de você ter me ajudado. Era como um fato ali, não sei quantas mil libras tinha dentro daquele envelope, mas era justo aquele valor que aquele rapaz precisava para poder pagar aluguel e pagar a mensalidade da faculdade. Jeff, milagres assim não acontecem. Talvez não com valores, porque você não acredite. Mas milagres sim acontecem todos os dias. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, quando nós entramos realmente nessa conexão, quando nós realmente confiamos, nós vemos esses milagres. Contar para vocês sobre um milagre recente. Como todos vocês sabem, eu passei por uma experiência quase morte em setembro. O retorno dessa experiência, aqui tô aqui viva, né? Tô aqui viva cuide de vocês, porém trouxe algumas sequelas, né? Pro meu corpo. E reparem na minha postura, não é confortável estar contando isso, porque eu sou uma assim das que gosta de estar provando as coisas, não preciso de ninguém, gosto de estar sendo forte, mas isso mostra o quanto eu preciso aprender ainda a ser dependente. Enfim, e eu preciso passar com alguns médicos. Médicos estes que não são cobertos pelo convênio, né? E que o convênio não reembolsa. E esses médicos, eles cobram, para o meu atual momento, um valor um pouco não, muito fora da minha realidade, né? Para vocês terem uma ideia, uma das consultas a mais em conta que eu encontrei, R$ 3.500. Tem direito a retorno. Tá tudo certo. É o jeito que eles trabalham, eu não julgo. Tá tudo certo. É o valor do trabalho deles. E eu entendi que realmente existem pouquíssimos profissionais aqui no Brasil, e até mesmo lá fora, que são especialistas nisso, nesse tipo de dificuldade. E eu falei, olha, eu sei que o senhor, assim como eu, me fez, você me fez 100%. Eu, há 12 anos atrás, tomei uma decisão de fazer uma bariátrica, então a medicina está maquininha. Então eu sei que não vai ser 100%, mas eu sei que pode chegar num número muito próximo. Mas neste momento eu não tenho condições financeiras para estar passando com esses médicos. Eu preciso de um valor aí, porque não adianta passar na primeira consulta e não dar constância na segunda. Isso eu conversando com Deus. E eu, a, desde o ano passado, eu estava, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? E aqui vem a virada de chave. Eu comecei a agradecer pelos médicos que eu tinha e tenho no convênio. Eu comecei a agradecer pela nutricionista que eu tenho pelo convênio e a nutricionista que eu consigo pagar. Eu comecei a agradecer pelos alimentos que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho, a acessibilidade aos livros. E a chave começou a virar. Eu parei de perguntar o como eu vou conseguir, porque é algo em torno de R$ 15.000 que eu preciso ter ali no mínimo para fazer essa primeira bateria de junta média. Eu parei de perguntar o como eu vou conseguir esses 15 mil, mas o que se requer para que eu possa ter este valor e passar pelos médicos. Quando eu mudei essa oração, os sintomas, né, do meu intestino começaram a aliviar, porque eu saí do controle, eu saí da necessidade da força, ou seja, fui deixando meus ganhos indiretos de lado. E semana passada, no retorno do nutricionista e do nutrólogo, que faz o acompanhamento da parte de emagrecimento do Beto, eu falei, não, vou passar com eles, vai que eles trazem alguma coisa diferente pra gente. Cobertos pelo convênio, eles trocaram um médico, né, um nutrólogo. Na verdade, não trocaram. Ele só atende de sexta-feira e nós sempre íamos de terça ou de sábado.
Passamos na sexta-feira. Este médico, senhora, é especialista naquilo que eu preciso para reabilitação do meu corpo. Eu parei de querer o como e apenas me entreguei para o que se requer. Eu senti que eu deveria passar lá para ouvir algo diferente. E eu só obedeci. Confesso para vocês que entrei lá na consulta, eu vou falar para ele, ele vai falar, é normal você estar passando por isso, foi uma cirurgia, né, severa, etc e tal, vai continuar com a suplementação. Quando eu relatei para ele, ele simplesmente virou e falou assim, parou. Vou deixar este protocolo, me conta tudo como aconteceu desde o início. Desde 2000, aí ele fez o histórico, porque eu tive isso aí lá em 2020, conta tudo isso. Senhora, se eu não virar e falar para, se eu não der graças a Deus por este movimento, eu não sei mais o que é Deus na minha vida. Quando eu saí do como para o que, quando eu parei de pedir uma prova, que era isso que eu estava fazendo, assim como o Lulu fez, né? Prova aqui para mim, então me prova, me dá esses 15 mil, que é o que eu preciso para estar passando nessa junta médica. Alguns médicos em Campinas, alguns outros médicos em São Paulo, nenhum aqui em Atibaia. Para, né? Quando eu falei para com esses 15 mil, para, tia. As coisas fluíram. Eu consegui me conectar e veio. É sobre isso daqui quando a gente começa a falar que Deus a todo momento quer operar milagres na tua vida. Tudo já está pronto. Só que nem tudo está pronto do jeitinho que você quer, na hora que você quer, ou do jeito que a tua mente, que a nossa mente limitada, é capaz de resolver. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, quando a gente começa a entender que tudo está pronto, desde que estejamos entregues à vontade de Deus. Isso é, seja feita a sua vontade. Eu paro de exigir o como e começo a perguntar o que se requer. A gente começa a perguntar o que que eu estou fazendo, que estou impedindo com que isto chegue perto de mim. Olha aqui você trabalhando o teu ego. Olha aqui você trabalhando as tuas limitações. Olha aqui você trabalhando em cima do inimigo. Entende? Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a estar na dependência de Deus. E quem é Deus no nosso dia a dia? Como nós podemos ser essa centelha divina no nosso dia a dia? Pratique a constância, o amor, se torne produtiva dentro da capacidade que você tem. Respeite teus estágios, que pode ser muito, médio ou nada, assim como a nossa mangueira. E novamente, constância e diligência. Para a gente virar a chave, entendamos que a vitória está em confirmar integralmente no Senhor. E essa é a verdade. Amadas, leiam Mateus 16. Aqui fala sobre algumas coisas bem interessantes, né? Que vocês podem ler, vocês podem aprofundar. Que é novamente a galera pedindo sinais. E ele falando, ai, 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 não é para você estar me pedindo sinal, é para você caminhar tranquila, é para você fazer a tua parte, confia, não é como, é onde e o que, sair do controle. Senhoras e senhores, permitam-se.
Novamente, não é sobre cunho religioso aqui, não sou dona da verdade, estou sujeita a erros e enganos, por isso eu falo para vocês: estudem, olhem, orem, estejam diligentes, se coloquem aqui realmente em confiança em Deus. Milagres acontecem todos os dias. E muitos desses milagres não são como nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. Novamente, tudo já está pronto. Eu estou aberta para que Deus me surpreenda a todo momento, me traga surpresas, ou eu ainda estou no controle. São essas palavras que eu deixo para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma linda segunda-feira, uma linda semana. Manda para alguém este vídeo, compartilha e nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.